Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Fragoso. Eu estou aqui a convite do meu amigo e fisioterapeuta Lucas Job para participar desse congresso com vocês. Eu sou bacharel em Educação Física, eu me formei pela rede Unilassalle de Canoas e depois cursei uma especialização em Fisiologia do Exercício na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ao longo de mais de uma década, para não entregar muito a minha idade, eu venho trabalhando como personal trainer, instrutor e antropometrista em algumas academias e nos últimos anos também venho trabalhando como gestor em algumas academias, destaca-se inclusive a academia do Clube ABB, né, aqui de Porto Alegre, Associação do Banco do Brasil. Né. Uma das preocupações que eu tive sempre nos meus trabalhos foi de ter uma boa qualidade técnica que promovesse uma boa imagem dos profissionais de educação física. E quando a gente começa a trabalhar como gestor de academias, né, parece que os gestores têm outras preocupações com números, vendas, rendimentos e geralmente a parte técnica, a qualidade da equipe cai, né? Eu tenho ouvido falar muito nos últimos tempos que arrumar professor de musculação é fácil, difícil é ver uma equipe de ginástica, né? Discordo totalmente desse tipo de pensamento, né? Tu achar bons professores para trabalhar na área de treinamento de força é complicado, né? E uma questão que sempre me preocupou muito e sempre analisei em trabalho nos ambientes onde eu passei ou em conversas com colegas é como iniciar o treinamento de força com pessoas sedentárias ou pessoas destreinadas, né? A literatura tem tantas coisas, a gente encontra tantas coisas na internet e ao mesmo tempo parece que existe uma despreocupação com isso, né? O pessoal está muito preocupado em montagem de séries mirabolantes para hipertrofia ou para o emagrecimento, que é o grande tema desse último século, né? Mas em contrapartida eu não vejo que existe um interesse em adaptações adequadas para que essa pessoa que está iniciando um programa de treinamento numa linha do tempo consiga se manter em níveis ótimos de condicionamento ou realmente evoluir, né? O treinamento de iniciantes que eu tenho reparado muito, especialmente nos últimos anos que a gente está vivendo talvez essa experimentação das academias low cost no Brasil, né? Que chegam com uma proposta de muito equipamento, infraestrutura ótima, preços baixos, mas o atendimento não é o principal da academia, né? Nós sabemos que essas academias hoje em dia elas têm a obrigação de ter um profissional de educação física por uma certa pressão do Conselho Federal de Educação Física. Mas fora do Brasil, essas empresas low cost não têm a obrigação de ter o serviço de atendimento, né? Ela oferece estrutura e local, mas não oferece o atendimento. Nós estamos migrando para isso no Brasil, eu não sei, não quero entrar muito nessa questão política em relação ao CONFEF. O que eu vejo acontecendo em relação a treinamento de iniciantes é alguma coisa de senso comum que se estabilizou, pelo menos eu vou falar sobre o estado do Rio Grande do Sul, onde eu conheço Porto Alegre e algumas cidades do interior é realidade. Tem alguns amigos de fora do estado que me comentam, mas eu vou falar mais a nível de Rio Grande do Sul. Por que o pessoal começa o treinamento para iniciantes sempre com altíssimos volumes de treinamento, né? O pessoal gosta de começar pela questão de resistência muscular localizada. E é interessante que fazendo uma busca na literatura eu realmente não consegui encontrar algo que justificasse que devêssemos começar com resistência muscular localizada. Então o meu objetivo aqui hoje vai ser fazer uma revisão sobre as adaptações que acontecem do treinamento de força, revisar alguns autores clássicos da literatura, o que eles falam, discutir algumas ideias do que talvez eu ache interessante para treinamento de iniciantes. Eu sei que esse é um assunto meio batido, muitas pessoas que têm experiência em treinamento talvez achem esse assunto relevante, mas na verdade eu quero causar um pouquinho de polêmica hoje aqui. Tá? Então sejam bem-vindos, obrigado pela atenção e agora nós vamos começar realmente com a palestra. Então, treinamento de força para iniciantes, então. A gente vai revisar aqui alguns autores clássicos que já escreveram sobre treinamento de força, né?
nós temos aqui o Carmelo Bosco, o Dr. Tudor Bompa, né? Steven Fleck, William Kramer, e aqui duas lendas juntas, né? Que é o Verkhoshansky e Jürgen Weineck, num raro momento ali tomando uma cervejinha juntos os dois. Bom, o que eles têm descrito e o que nós entendemos, por exemplo, como carga de treino, né? Lembrando que carga não necessariamente é o peso que você coloca no aparelho ou você vai levantar com as mãos, seja no implemento de um kettlebell, um halter, uma anilha, né? A carga de treinamento, a carga em si é o estímulo que vai provocar alterações, tá, no seu organismo, que vão ter que gerar uma necessidade desse organismo se adaptar para aquela nova realidade, aquela nova demanda que está imposta, né? Esse mecanismo que nós conhecemos ele como supercompensação. O que se sabe que cargas de baixa magnitude vão ter um efeito insignificante sobre o organismo ou não vão trazer efeito algum, né, para o treinamento. Algumas cargas um pouco mais elevadas talvez façam manutenção dos estados já adquiridos ou que pelo menos o teu organismo venha com o tempo apresentar decréscimo de força, como o caso de fatores gerados pelo envelhecimento, né. Algumas cargas vão ter um efeito positivo sobre ganhos, né, acima dos níveis basais, né, acima do nível homeostático, que são os estímulos chamados de ótimos, né, são as cargas ordinárias, como nós chamamos, né. E alguns estímulos excessivos não, eles podem, em muitos casos, na verdade, debilitar o organismo e trazer prejuízos irreversíveis, mexendo com a parte imunológica. Geralmente a gente chama isso de carga de choque. Evidentemente que em atletas treinados a carga de choque às vezes vai ser interessante, porque essa pessoa já apresenta dificuldades de se adaptar em cargas de nível óptimo, então a gente vai ter que realmente ir para cargas bem mais elevadas. Mas isso é uma questão de periodização, seria uma outra discussão, né? O que o Fleck e o Kramer costumam falar, assim, né? Que ações musculares máximas vão ter um efeito sobre o aumento de força muscular. Isso não é a mesma coisa que falar do 1RM, de uma repetição máxima. Ação muscular, na verdade, é o conceito de contrações contra uma resistência que apresente um nível de fadiga suportável, né? A gente sabe que treinamento, para ele trazer efeito, ele tem que funcionar em cargas submáximas, né? O que ele defende lá? Que o músculo deve se contrair contra uma resistência que ele normalmente não encontra no seu universo de vida diária, né? Essas alterações fisiológicas para ocorrer tem que ser um pouco diferente do que está acostumado. Exemplo, um indivíduo normal nas suas atividades do dia a dia levanta um copo, pega uma chaleira, uma garrafa, puxa uma gaveta, mas essas demandas, essas atividades orientadas que ele está acostumado a fazer, não trazem necessidade desse organismo se adaptar a uma nova realidade. Agora, se você começa a pegar implementos mais pesados e transformar isso em contrações dinâmicas, talvez aconteça. Um sujeito que trabalha num canteiro de obras ou num depósito que geralmente carrega pesos, ele também já está acostumado com essa demanda, né? Ele já tem um padrão motor, às vezes até viciado para esse tipo de demanda. Agora, se você impor ele a fazer contrações voluntárias máximas, na maneira que você controla o número de repetições, a quantidade de vezes que ele vai fazer, isso já é diferente do dia a dia dele, vai gerar uma nova alteração. O que a gente também tem visto, assim, o que o Flemer e o Kramer costumam falar, assim, que a realização de um grande número de repetições com cargas muito leves não vai resultar em ganhos de força, ou pelo menos um ganho mínimo de força, né? Existe um livro do Tudor Bompa, é um desses livros um pouco mais marqueteiros, assim, que se chama Treinamento de Força Levado a Sério, onde ele traz uma abordagem assim, um tanto polêmica, assim, do meu ponto de vista, né? Ele diz que série para ganhos de força são séries entre as 6 a 10 repetições, depois séries para hipertrofia de 12 a 15, e aí ele fala que série para definição muscular entre 50 a 150 repetições.
Ora, parece uma coisa um tanto maçante, né? Fazer uma série de 150 repetições. Mas talvez também tenhamos que ter um certo cuidado com a interpretação, né? Porque 150 repetições podem, na verdade, ser 10 séries de 15, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado como essas coisas são abordadas. Mas todos os autores que escrevem, quando falam, vão falar que esse tipo de abordagem de maior volume acaba não trazendo benefício para a força, e sim para outras questões, como queima de gordura, resistência muscular localizada, né? E a gente tem que levar em consideração que para o indivíduo iniciante, ele precisa ter um ganho de força adequado no início para que depois comecem a trabalhar outras questões como volume, como o trabalho de hipertrofia ou a própria resistência muscular, né? O Weineck, por exemplo, fala uma coisa interessante, assim, né? Que nas fases iniciais seria interessante a gente trabalhar movimentos que exijam mais velocidade, por exemplo, e bastante atenção, e num segundo momento, ainda nesta fase inicial, que se trabalhe mais resistência. Se a gente levar em consideração que ele quis dizer velocidade, ele pode estar falando sobre contração das fibras de contração rápida, né? Que isso necessariamente não significa fazer um movimento em alta velocidade. Por exemplo, fazer um agachamento é um movimento que vai exigir fibras de contração rápida. Ele exige velocidade de reação do sistema neuromotor. Fazer um supino, fazer uma remada. Então, essas coisas também nós temos que levar em consideração, né? Por exemplo, que adaptações costumam acontecer no indivíduo mais iniciante, né? As primeiras adaptações que vão acontecer, elas são a melhora das respostas das unidades motoras, né? A velocidade das sinapses, ou pelo menos do padrão de contração vai ser aumentado. Tá? Os tendões, no início do treinamento, eles têm um pouco mais de complacência, eles são mais moles, eles têm mais lentidão para transmitir o estímulo do músculo para a estrutura passiva que é o osso, né? Então uma das coisas que o treinamento faz no início também é diminuir essa complacência dos tendões, né? Uma outra coisa interessante que acontece é a diminuição do reflexo miotático, né? Por que um iniciante no treinamento de força, ele ao realizar uma rosca bíceps, por exemplo, ele treme o braço logo que ele faz as 3, 4 primeiras repetições, né? Porque na verdade, com a aceleração em cima da articulação, existe um estímulo do sistema nervoso central de controle do posicionamento dessa articulação, onde ele acaba acionando ao mesmo tempo o músculo agonista e antagonista. Essa ação que nós chamamos de cocontração, né? Agonista e antagonista se contraem juntos para aumentar a rigidez muscular, né? Então, um dos princípios que vai acontecer no início é o que nós chamamos de inibição recíproca. A gente precisa que esse antagonista relaxe para que o agonista consiga executar melhor a sua reação. É por isso que logo nas primeiras sessões de treinamento, o aluno iniciante percebe aumento da sua força. Na verdade, o que está acontecendo é que o músculo antagonista está relaxando, o padrão de contração do agonista está melhorando, mais unidades motoras estão sendo ativadas e ele consegue vencer aquela resistência imposta com mais facilidade, né? Esse reflexo miotático, ele é um mecanismo de controle fundamental para que o nosso sistema nervoso central tenha conhecimento em tempo integral em que posição o corpo se encontra, articulação por articulação, né? Então ele vai ter efeitos de controle, manutenção postural, ele é um efeito protetor, ele serve para proteger as articulações, os tecidos moles de possíveis lesões, né? Ele estimula a contração do músculo que está sendo estirado também. Então vai existir alguns componentes, né, a nível celular importantes lá, que são proprioceptores como o fuso muscular, né? Ele é inervado por fibra aferente, ele é um motoneurônio medular eferente que vai gerar essa resposta. E o mais interessante é que elas são a nível medular, essas respostas. Elas não precisam viajar até o sistema nervoso, até o cérebro, né, para dar informação.
Se existe um descontrole do movimento da articulação, essa resposta viaja até a medula e da medula já vem a resposta para o controle articular. Esses mecanismos são excelentes para evitar que você torça um tornozelo, por exemplo, ao pisar numa calçada irregular. Então, apesar de eles serem mecanismos de proteção e o tempo todo nos manterem íntegros fisicamente, quando a gente vai para a parte de treinamento, eles parecem nos atrapalhar um pouco, né? Esse aqui é um desenho clássico que nós temos do reflexo miotático, onde mostra que o indivíduo, ao projetar o braço com uma certa velocidade para trás, realizando uma extensão do ombro, o cotovelo vai ser estendido excessivamente e por mecanismo de propriocepção, o bíceps é contraído para controlar e diminuir a velocidade ou anular a velocidade dessa extensão que está acontecendo. Quando o cara vai treinar, o que acontece? Esse mecanismo também funciona com qualquer músculo. Ele percebe que a articulação está sofrendo uma aceleração contra uma resistência e ele manda o seu antagonista se contrair. Isso inibe o movimento. Isso nos faz pensar também algumas questões. Por que em algumas situações de treinamento hoje em dia, e eu costumo brincar que hoje em dia existe uma reinvenção da roda no treinamento físico, pois velhas práticas estão vindo à tona com nomes mais modernos, né? Que eu não vou citar aqui por uma questão de polêmica, mas tem gente que gosta de colocar o indivíduo para fazer alguns exercícios de força sobre superfícies instáveis, né? Gerando que isso traria uma melhora do sistema de proteção articular. Pode ser. Tá, mas e a força? Como é que vai acontecer força? Como é que você vai melhorar a força se você precisa de total ação do músculo agonista, se a instabilidade está forçando você a contrair o antagonista e ter uma cocontração para estabilizar a articulação? Qual é o sentido disso? Isso também está acontecendo para iniciantes. Tem alguns profissionais adotando essas práticas de exercícios de instabilidade para iniciantes. Olha, eu entendo se lá no início do treinamento você quiser usar como uma preparação para o movimento, aumentar a atividade elétrica muscular, como aquecimento, ok, mas como prática fundamental do treinamento eu particularmente não vejo sentido, né? O que vai fazer diferença então lá na hora de começar a treinar com esse iniciante, se eu já sei que eu tenho que colocar alguma carga que traga algum resultado, que trabalhar com pouco peso e muitas repetições não vai trazer benefícios sobre a força. Se eu sei que eu preciso aumentar a quantidade de ações das unidades motoras daquele músculo agonista, relaxar o antagonista para melhorar o movimento. Se eu já sei essas informações, o que eu vou fazer na hora de começar a treinar o cara? Como é que eu vou escolher? Como é que eu começo o programa de treinamento, né? Bom, a escolha do exercício faz parte, né? A ordem dos exercícios, a intensidade, o número de séries, ou até a própria recuperação, todos esses fatores eles estão interligados, né? Eles acontecem ao mesmo tempo. E é muito importante eu lembrar que as pessoas também, por estar experimentando a primeira vez essa questão do treinamento e ter até um certo pouco de medo de se lesionar, né? Hoje em dia existe muito essa questão das pessoas terem medo de se lesionar com o exercício, que ele superestime talvez as cargas que você está escolhendo no primeiro dia, a intensidade que está sendo colocada. Eu costumo indicar algumas escalas de percepção de esforço. Eu, por exemplo, para o aluno que é iniciante, eu geralmente faço uma anamnese com ele, né? Eu vou escolher de maneira aleatória, óbvio, totalmente empírica, um primeiro peso para ele fazer o exercício. Eu vou observar durante o momento da execução do exercício se ele apresenta alguma dificuldade com aquela carga imposta para aquele movimento, né? Eu vou olhar o quanto de facilidade ele tem para executar o exercício, como é que está a respiração dele. Eu vou fazer uma leitura da pele dele, se ele fica muito ruborizado, se aquela carga está apresentando uma dificuldade muito excessiva. E tão logo ele termine a série, eu costumo dizer assim, numa escala de 1 a 10, onde 1 é muito leve e 10 é muito pesado, que nota você dá para o esforço que você fez? Geralmente essas pessoas tendem a subestimar e vão querer dar uma nota elevada, uma nota 8, né?
Eu respondo da seguinte maneira: excelente, então nós vamos trabalhar entre 8 e 10 hoje, pode ser? Geralmente, claro, a pessoa concorda, acaba confiando no meu trabalho. Eu sei que essa carga não está nessa intensidade, a pessoa está aí com medo de levantar a carga um pouco mais pesada. Possivelmente essa pessoa vai estar trabalhando uma carga que esteja entre 60% e 70% do que seria a força máxima predita dela. Mas eu nunca entro com testes de predição de um RM na primeira semana de treinamento, nem na segunda semana, porque também existe o processo pedagógico de aprender a fazer os exercícios, né? E isso também nos leva a uma outra questão que é sobre a qualidade dos exercícios, né? Quando você trabalha de personal trainer, você pode escolher exercícios que talvez pedagogicamente sejam até um pouco mais complexos, mas que tragam muito mais recrutamento muscular para o seu cliente, porque você está ali para acompanhar, para corrigir e até mesmo para ajudar. Mas talvez essa não seja uma realidade muito adequada para clientes que trabalham, né, pessoas que estão em salas de trânsito livre, como as grandes academias que existem por aí. O que eu quero dizer? Vamos transformar isso num exemplo. Se você pegasse um aluno iniciante hoje, tá, e fosse aplicar para ele um exercício de padrão de movimento de empurrar horizontal, tá? Vamos usar um supino. Qual dos 3 modalidades de supino você acha mais interessante usar? O supino com halteres, o supino com barra ou o supino na máquina lá, guiada, o aparelho? Talvez muitos respondam com halteres é muito melhor, porque o halter gera mais instabilidade, eu preciso de mais contração dos sinergistas, eu acabo tendo mais alguns benefícios sobre a relação articular. Concordo, também acho esse exercício melhor, a barra talvez em segundo lugar, porque também gera uma certa instabilidade. Mas eu vou achar isso ótimo se você pode ficar com o aluno durante todo o momento que ele está executando o exercício. Mas se você trabalha numa academia que você tem que apresentar o exercício para ele demonstrar uma vez e sair para atender outra pessoa, talvez essa não seja a escolha mais correta, porque ela pode, fora o risco de se lesionar, criar alguns padrões de movimento inadequados. Talvez nesse caso a máquina seja mais interessante. E não pensa que você está perdendo qualidade, porque lembra que o objetivo é aumentar a atividade do músculo agonista e relaxar do antagonista. Então a gente vai estar atingindo isso igual. Isso não vai deixar de existir. Qual é que é o melhor para começar? Leg press ou agachamento rec? Isso tudo você também tem que avaliar. Em idosos, por exemplo, o simples fato de sentar e levantar de uma cadeira pode ser o estímulo suficiente para uma pessoa que não faz nada. E talvez mais adequado que colocar uma bola nas costas dela encostado na parede e criar um padrão de movimento inadequado de agachar, onde talvez essa pessoa faça uma retroversão de pelve ao ato de se agachar, o que ela não faria para sentar numa cadeira. Talvez seja até mais funcional para ela reaprender a sentar numa cadeira, desacelerando a força, do que se atirar de bunda numa cadeira ou no sofá, ou na hora de levantar se projetar para frente, quase caindo de frente, porque não tem força suficiente nos membros inferiores para projetar o seu corpo num sentido vertical. Então, esses fatores também são relevantes na hora da escolha dos exercícios. Ordem dos exercícios é relevante? Claro que é. O que eu tenho observado? Algumas academias têm como protocolo de treinamento para iniciantes, e eu não estou dizendo que isso é totalmente errado, metodologias, todas elas são passíveis de discussão, mas geralmente se colocam 3, 4 exercícios de membro superior, depois 2, 3 ou talvez 4 exercícios de membro inferior na sequência. Tá? Será que esse é o estímulo mais adequado? Eu tenho que me lembrar que para uma pessoa que é iniciante, quando ela começa a fazer exercício, ela tem fadiga do seu sistema neural e ainda um certo metabolismo energético ali que acaba por atrapalhar o meio neural depois, né, por gerar alguns substratos, alguns subprodutos que não seriam muito interessantes se estivessem poluindo ali a rede neural no momento, né? Eu acho mais interessante trabalhar alternadas as articulações, talvez, num primeiro momento, do que trabalhar muitos exercícios para uma mesma articulação. Vamos ilustrar isso, né? Eu
já aconteceu de eu chegar numa academia e ver que o treino de iniciantes, o protocolo que a academia adequava usava assim, supino na máquina, puxada alta, depois fazia elevação lateral, aí depois fazia leg press, cadeira extensora, cadeira flexora e adução. Num outro dia trabalhavam-se outros exercícios também para os mesmos grupamentos musculares. Eu entendo que trabalhar 3 exercícios em sequência que envolvam a articulação do ombro e depois 3 exercícios em sequência que envolvam articulações do quadril e do joelho, um pouco demasiado. Isso sem falar no volume de treinamento que muitas vezes gera maior prejuízo ainda. Eu acho mais interessante trabalhar com exercícios alternados por segmento para o iniciante, para que ele tenha uma completa ressíntese dos seus sistemas energéticos, né, ao ponto dele conseguir executar uma nova série e que o sistema neuromotor esteja íntegro de novo para fazer, né? Claro, nunca vai ser 100%, mas uma coisa é você fazer uma série, ter um intervalo suficiente para que haja tamponamento dos metabólitos que estão ali poluindo o meio neural ali e impedindo uma boa sinapse, né? Uma boa contração de novo, do que fazer em sequência. E essa pessoa acabe fazendo outro exercício já com fadiga neural e isso vai impedindo o movimento. Eu tenho que lembrar que essa pessoa é iniciante ou ela é destreinada. Eu não estou falando de treinados, onde esse tipo de estímulo para ele é interessante, né? Então eu já prefiro trabalhar assim. Eu costumo pensar, bom, se eu dei um exercício que usava movimento de empurrar, né, tanto em face vertical ou horizontal, para membros superiores num primeiro momento, eu vou pensar numa outra articulação para trabalhar. Talvez eu trabalhe algum movimento da articulação da coluna, de flexão ou extensão, talvez eu trabalhe um movimento do quadril, talvez um do joelho, mas eu quero que no período que ele estiver executando o próximo exercício, ele esteja descansando aquela região que foi trabalhada antes. Então eu entendo que esse é mais interessante de trabalhar, né? Pelo menos no ponto de vista fisiológico parece mais interessante. E quanto ao número de séries e repetições, eu costumo iniciar o treinamento com baixo volume de repetições. Mas não é bem o que a literatura fala. A literatura costuma dizer que é mais interessante começar com um volume grande, intensidade menor e depois inverter. Ok, concordo, gente, mas é que vocês têm que pensar que volume de treinamento pode ser associado a todo o microciclo de treinamento e não uma única sessão de treinamento. Eu não preciso num exercício ter 45 a 100 repetições de um único exercício. Eu posso ter esse total de repetições em toda a sessão de treinamento. Isso vai representar um volume grande, né, de treinamento. O que ali a gente encontra na literatura? Uma das formas para calcular o volume de treinamento, né? Fazer a multiplicação das séries vezes as repetições vezes o peso. Então eu não preciso, por exemplo, para um aluno iniciante, escrever 4 séries de 15 a 20 repetições do leg press para ele. Para que eu vou escrever 80 repetições num exercício? Aí eu vou chegar ao final da sessão com 200 repetições, talvez mais, talvez esse seja um volume exacerbado. Nós temos que lembrar que para pessoas iniciantes, talvez um volume de 80 repetições em toda a série possa ser um estímulo ótimo para gerar adaptação. E aí, o que eu acho que eu não consigo encontrar na literatura, revisando por esses autores que eu falei, essa questão de começar com muitas repetições no início, de começar por resistência muscular localizada e não começar pelas adaptações neurais interessantes para o treinamento de força. Por que não começar com séries de menos repetições? O American College costuma colocar nos seus guidelines que séries ótimas para promover força e hipertrofia estão entre 6 a 12 repetições. Mas isso não é verdade, porque tem trabalhos que falam isso, fazem aquilo. Gente, precisamos lembrar que o American College, para criar seus guidelines, eles fazem revisões sistemáticas da literatura. Então nós estamos falando de um valor médio de repetições que aparentemente tem benefícios sobre a força e sobre a hipertrofia. Então você não precisa com o seu aluno no primeiro dia, eu vou começar por resistência muscular localizada. Precisa se lembrar que
treinamentos de resistência muscular localizada, exige uma participação muito grande do sistema glicolítico para a produção de energia. E lembrar que esse sistema glicolítico, quando o ácido lático ele se dissolve, ele gera alguns hidrogênios, alguns prótons de hidrogênio que acabam acidificando o meio e acabam impedindo de eu ter novos padrões adequados de contração. Eu acabo impedindo o sistema neuromotor de funcionar, eu acabo não gerando mais ATP para contração, porque eu não consigo, eu começo a ter colapso do sistema. E é por esse motivo que às vezes o seu aluno volta demolido no outro dia de treino e não tem vontade de ir na academia, porque ele está completamente dolorido, o sistema neuromotor dele está completamente fadigado, ele não tem como executar ações motoras máximas ou submáximas com excelência no próximo dia se eu usar um protocolo desse gênero. Por que não elevar um pouco mais a carga do estímulo e diminuir um pouco o volume? Por que não começar com talvez 2 séries de 6 a 8 repetições com uma carga maior e usando um intervalo maior de descanso entre as séries? E por que não alterar depois para uma outra articulação usando o mesmo protocolo? Se eu usar na minha sessão de treino 6 a 7 exercícios, 2 séries cada, eu vou ter um volume de 14 séries multiplicado pelo número de repetições que eu vou estar usando. Se eu usar 10 repetições, eu vou estar falando de 140 repetições de volume de treinamento numa sessão de treinamento para iniciante. É um volume elevado. E se esse indivíduo treinar 3 vezes por semana, eu vou estar falando talvez em 360 repetições. Então, talvez seja muito elevado. Talvez não seja tão adequado assim, 320, né? Não chegam a ser 360, são 320 repetições, para não depois dizer que o profissional de educação física não sabe matemática. Esse é um volume alto de treinamento, né? Nós não precisamos trabalhar com tanta repetição assim no início. Eu tenho que lembrar que eu quero que esse indivíduo sinta que no passar de 2 sessões, aquele pezinho que ele colocou no primeiro dia já não seja mais suficiente, que ele já sinta que dá mais porque ficou mais fácil de fazer um movimento. Ele já consegue superar o número de repetições. Existe uma coisa que eu costumo orientar os meus alunos, que quando o professor escreve na academia 3 de 10, por exemplo, falta uma informação importante depois daquele 10, que são as letras R e M, que significam repetições máximas. Significa que o peso que você vai colocar para executar o exercício, seja no aparelho ou no halter, ele lhe permita executar no máximo 10 repetições. Ou seja, está lhe sendo dado um teto de repetições. Você chegou na 10ª repetição e tem condição de fazer mais, o estímulo está baixo, porque você tem que no máximo atingir o teto. E eu acho interessante, porque às vezes eu vou ajudar alguém na academia que me pede uma ajuda no exercício e eu pergunto quantas, o cara fala, é 8. Aí o cara chega na 8 com condições de fazer 20. E eu digo, tá, vamos lá que tá sobrando. Não, porque senão depois eu não vou conseguir fazer 8 na última. Ah, mas que engraçada essa preocupação, né? Porque se foi prescrito um teto de repetições, mas não foi prescrito um piso. E a pessoa está preocupada como se 8 fosse um objetivo, né? Não me importa se o cara não vai na 3ª repetição, na primeira sessão de treino fazer 8, porque ele fez 16 na primeira. Ele vai readequar os pesos para que ele faça 8. E se na primeira sessão de treino ele não conseguiu fazer as 3 de 8, ele fez uma, na outra ele fez 7, na outra ele fez 6, talvez na próxima sessão ele faça 8, 8 e 6, e talvez na 3ª sessão ele faça 8, 8 e 8. Isso é adaptação ao treinamento, isso precisa estar bem claro, que não existem números mágicos, existe na verdade um período do músculo sob tensão que nós tentamos escrever ele através de repetições, né? Por exemplo, o Charles Poliquin, ele usa lá no método dele de treinamento a questão de escrever o tempo training que eles chamam, né? Que é o treino cadenciado, que é das maneiras que a gente conhece ótimas para se atingir hipertrofia. Ele escreve o tempo de contração concêntrica, o tempo que vai existir isometria ou não e o tempo de contração excêntrica, né? Bacana, bem interessante. Iniciantes a gente não chega a esse ponto, né? Iniciante a gente deixa que ele execute com uma velocidade mais natural um pouco. Mas geralmente as pessoas vão levar em torno de 1 segundo para executar a fase concêntrica e 1 segundo para a fase excêntrica.
Então, para cada repetição, eu vou ter uma média de 2 segundos. Se eu escrever uma série de 10 repetições, eu vou ter 20 segundos do músculo sob tensão. Isso é interessante também para força, né? Esse tempo sob tensão. Então, isso já está implícito no volume de treinamento. Então, por isso que você escreve, na verdade, um teto de repetições, para que ele também faça no máximo um determinado tempo do músculo sob tensão. O que a gente sabe, por exemplo, sobre força, né? O Weineck diz que força geral é a força que todos os grupamentos musculares conseguem exercer independente do esporte. E aí depois ele já coloca como força específica aquela força que é empregada pelos grupos musculares para a modalidade esportiva, né? A força que aqueles músculos conseguem desenvolver para gerar um padrão de movimento. Outra classificação interessante do Weineck é a questão de força máxima, né? Ele diz que força máxima é a força máxima disponível do sistema neuromuscular que ele vai poder mobilizar para vencer uma resistência, né? Seja ela interna ou externa. E depois ele fala de força absoluta, que seria essa força máxima mais uma força de reserva, né? Essa força de reserva é uma força que nós conseguimos mobilizar sobre algumas questões de risco de vida, medo, pressão, em alguns casos hipnose, né? É sabido que em várias Olimpíadas uma dos dopings que foi usado foi a hipnose para que as pessoas conseguissem acessar essa força de reserva, né? Estima-se que indivíduos sedentários tenham até 30% a mais de força de reserva, enquanto treinados 10%, né? Então, inclusive, ele calcula que existe um déficit de força, que seria a diferença entre essa força máxima e essa força absoluta, né? E depois ele costuma também dar os conceitos, por exemplo, ele costuma dizer que a força máxima ela pode ser dinâmica, que seria a força máxima que o sistema neuromuscular consegue mobilizar para gerar movimento durante algumas sucessões de movimento, né? Durante repetições, né? E aí vem a força, ela vai ter as suas manifestações da força. Por exemplo, tu tem a força máxima, que é a força, como a gente falou aqui, máxima que teu sistema neuromuscular consegue executar um movimento, né? Que ela consegue realizar para um movimento. Mas existe, por exemplo, a força rápida, que também é conhecida como potência, né? Na verdade, potência é a taxa de trabalho. Mas então essa força rápida é o máximo de força que o sistema neuromuscular consegue realizar na menor unidade de tempo, né? Um exemplo, um soco que um boxeador dá no seu oponente, né? Ele precisa que esse movimento dele, além de forte, né, que chegue com pressão para causar desequilíbrio no seu oponente, ele também seja rápido para evitar que o oponente tenha uma ação de defesa ou de esquiva, né? Então esse golpe ele precisa ser rápido o suficiente para que iniba a ação do seu oponente. Ou, por exemplo, um esporte de coletivo como basquete, por exemplo, um movimento de arremessar a bola com o gesto ser rápido para evitar que o adversário que está à frente faça uma atitude de bloqueio, uma cortada do vôlei, um chute do futebol, um passe do rugby ou uma arrancada numa corrida de 100 metros. Isso são manifestações de força rápida. Depois tu tem a força máxima, que é executar o máximo de força que tu conseguir contra algum implemento. Aí eu posso citar, por exemplo, levantamento de peso olímpico, uma queda de braço, a própria luta em alguns momentos usa força máxima. E existe depois a resistência de força, que é o período que o seu sistema neuromuscular consegue manter movimentando uma resistência por uma certa unidade de tempo, né? A própria força rápida também precisa de resistência para executar movimentos rápidos de maneira seguida, né? É diferente de ter a força rápida absoluta, que é aquele movimento único e mais rápido que você vai conseguir executar, e a resistência, que é manter ela durante um período. Isso são algumas manifestações da força. Nesse campo da resistência, com certeza entra a resistência muscular localizada. Executar séries com elevado número de repetições vai promover aumento dessa resistência muscular localizada, né? Só que eu entendo que antes de aumentar a resistência, primeiro tem que aumentar a força, né? Não pode ter resistência se não tem força, tem que ter a força primeiro, né?
alguns fatores lá que vão influenciar sobre a força, então, né? Fatores genéticos, como a quantidade de pontes cruzadas que essa pessoa tem, né? A coordenação intermuscular, ou seja, a relação agonista-antagonista, né? Se o músculo está contraindo, o outro tem que relaxar para que tenha uma melhor execução do movimento, aceleração sobre aquela articulação, e também intramuscular, que são os fatores neurais, que é o número de disparos neurais por unidade de ação motora, o máximo de fibras musculares contraídas por unidade de sinapse. Então isso tudo é a coordenação intramuscular. Esses são fatores interessantes, né? Por exemplo, existe uma correlação entre a força máxima e a velocidade do movimento, né? Quanto mais veloz eu quero executar o movimento contra essa carga, mais coordenação intramuscular eu preciso, mais disparos neurais eu preciso. Então, isso são coisas que eu tenho que levar em consideração. O que eu vou treinar? Quais são as ações musculares que eu vou escolher treinar quando eu vou pegar um aluno iniciante, né? Uma das coisas que eu tenho que levar em consideração, né, são os grupamentos que vão ser treinados, se eles têm utilidade para o dia a dia da pessoa ou para o esporte. Eu sempre costumo recomendar, isso não sou eu que recomendo, vários treinadores da literatura recomendam, se comecem por exercícios multiarticulares, né, que envolvam mais de uma articulação, que o sistema de movimento seja mais integrado, porque eu preciso de muito mais disparos neurais para isso, e meu nível de adaptação ele consegue ser maior um pouquinho. O Fleck e o Kramer, eles costumam definir os exercícios multiarticulares como exercícios estruturais, e já os exercícios uniarticulares como exercícios segmentares, né? Aparentemente, exercícios estruturais, tá? Eles vão trazer mais benefícios que os segmentares. Por quê? Porque existe mais recrutamento de grupos musculares, logo também mais dispêndio energético, né, do sistema metabólico. Então, assim, indivíduos iniciantes, por exemplo, em treinamento de força, tá? Eles costumam ter ganhos de força depois de algumas semanas de treinamento de até 50% em relação ao que seria a sua força máxima inicial, né? Já indivíduos treinados, assim, indivíduos que já treinam há 2 anos, por exemplo, esses ganhos são mais baixos, são aproximadamente 3%, né? Então, a gente sabe que o aluno iniciante, ele absorve, a janela dele de adaptação inicial é muito maior. Ele absorve muito mais os estímulos que vêm. Por isso que a gente tem que também poder trabalhar com isso de uma certa forma coerente. O próprio aumento de volume de intensidade, o American College, por exemplo, indica que os incrementos sejam de 2,5% a 5%. Também não dá para a gente fazer grandes saltos nos incrementos. Então, nessas horas a gente lembra do princípio da sobrecarga progressiva. O problema é que toda vez que se fala em sobrecarga progressiva, se lembra lá do mito do Milo de Crotona, lá, que levantava o bezerro, né? Que ele começou levantando um bezerro e ele tinha uma hipótese que se ele levantasse o bezerro todo dia, o bezerro estaria aumentando de peso, ele estaria ficando mais forte, e diz a lenda que ele levantou o bezerro até ficar adulto. Mas isso é olhar somente para um prisma da questão da carga, que é olhar a intensidade. Mas aumentar o volume também faz parte da sobrecarga progressiva. Porque a gente tem que lembrar que carga são os dois eventos, intensidade e volume. Quando eu falo em sobrecarga progressiva, eu não preciso necessariamente aumentar só a intensidade. Quando a gente vai para o treinamento de força, parece que existe esse consenso que sobrecarga progressiva é aumentar só o peso que o indivíduo está levantando. Aumentar o volume também é uma estratégia, por exemplo, que eu utilizo bastante no meu dia a dia de trabalho com alunos iniciantes eu começo um determinado exercício com um volume na primeira semana, na segunda semana eu aumento o volume, na terceira semana eu aumento mais ainda o volume ou eu aumento a intensidade conforme ele está se adaptando. Então eu vou mexendo com as variáveis do treinamento para que elas vão ter algumas respostas que eu vou estar observando sobre a força. Então, para começar, por exemplo, treinamento para indivíduos iniciantes, assim, o que a gente tem que analisar? Quais as necessidades analisadas, né? Primeiro, quais os grupos musculares ou os movimentos que eu quero trabalhar, né? Se eu vou trabalhar com indivíduos que só querem estética, eu vou olhar para
grupo muscular. Se eu tenho indivíduos que querem melhorar a qualidade de vida ou praticar esportes e melhorar nos seus esportes, eu tenho que pensar nessas ações motoras e nesses movimentos para montar o treinamento. Outra coisa importante, quais as fontes energéticas eu quero estar trabalhando naquele momento, né? Como eu citei antes, se eu vou optar por trabalhar RML, eu talvez esteja trabalhando em uma zona glicolítica que talvez não seja muito interessante nesse início, penso eu. Quais os tipos de ação muscular eu vou querer trabalhar no início? Eu quero trabalhar ações isotônicas, eu quero trabalhar ações isométricas. Isso também tem uma certa importância, né? Hoje em dia o pessoal gosta muito de dar prancha para o aluno iniciante. Adora colocar o exercício prancha. Porque prancha é ótimo, porque tem uma maior disparo, né, elétrico dos músculos da parede abdominal, porque a postura, porque isso, porque aquilo. Olha, eu gosto muito do exercício prancha, acho um ótimo exercício, mas eu entendo que pessoas iniciantes, por exemplo, quando fazem prancha, recrutam muitos flexores do quadril, especialmente os psoas. Talvez recrutar demais pessoas não seja tão interessante assim, pode ter um efeito negativo sobre a coluna em vez de positivo, né? Esse é um ponto de vista. Talvez fazer o velho abdominalzinho dinâmico seja bom, por que não? Por que hoje em dia parece haver uma demonização do abdominal dinâmico, né, do abdominal supra, do velho crunch, e a prancha de repente apareceu como o melhor exercício? Temos que saber quais as ações musculares que a gente quer escolher no início, né? Outra coisa, anamnese, fazer histórico de qual é o esporte que ele pratica, esse esporte que tem algum tipo de lesão que é comum do esporte, ou atividade laboral que essa pessoa pratica, tem histórico de lesionar. De repente, se você trabalhar com um cara que é telefonista, né, ou alguém que é estoquista, alguma coisa, talvez você veja na literatura que existe incidência de algumas lesões de alguma articulação para esse tipo de atividade, que isso vai influenciar na escolha do programa de exercício lá no início, né? Quais as necessidades musculares específicas você quer trabalhar lá com ele? Força muscular, hipertrofia, resistência, a força rápida, né? a potência, a velocidade, a agilidade, flexibilidade. Você quer trabalhar composição corporal, você quer trabalhar equilíbrio, coordenação. Essas questões, todas elas são relevantes numa primeira sessão de treinamento, né? Por exemplo, assim, o que eu acho interessante, né? Opa, andou minhas lâminas aqui, só um momento, isto. Eu acho que ainda continuo achando importante trabalhar primeiro exercícios estruturais e depois segmentares. Eu acho que alternar exercícios é mais interessante, né? Em funções de empurrar e de puxar. Eu gosto de começar os primeiros treinos com full total body, que é trabalhar o corpo todo no primeiro dia. Eu gosto de fazer alternância entre membros superiores e membros inferiores, porque entendo que uma recuperação mais adequada existe para o sistema neuromuscular. Eu gosto de trabalhar primeiro os pontos mais fortes, depois os mais fracos. Se você fizer algum tipo de avaliação com seu cliente, né, você vai ver que de repente ou ele tem mais facilidade de executar movimentos de puxar, e de repente tem mais dificuldades de empurrar, então eu vou aproveitar enquanto o sistema neuromuscular dele está íntegro ainda, a parte neural dele está começando, ela não está fadigada ainda, eu vou trabalhar primeiro os pontos fracos, que é onde ele vai ter mais dificuldade, né? Não adianta eu pegar e trabalhar o ponto forte e depois ir para o ponto fraco com toda a parte neuromotora dele fadigada e ele se sentindo pior ainda por não conseguir executar os movimentos, né? Eu gosto muito também de começar com exercícios básicos, eu gosto de agachamento, eu gosto de levantamento terra, eu gosto de remadas, eu gosto de supino, mas também entendo que muitos deles eu consigo fazer na minha prática de personal trainer, mas não consigo fazer no trânsito livre. Agachamento é um exercício complicado para ensinar a técnica, levantamento terra nem se fala, né? E todo mundo confunde levantamento terra com agachamento saindo com a barra do chão. Não é, levantamento terra é um exercício de dominância de musculatura do quadril. Ele tem muito mais a ver com a extensão do quadril que a extensão dos joelhos. Então, também tem essas coisas para cuidar. Prefiro começar com movimentos mais intensos e depois os menos intensos, sempre aproveitando, né, claro, sendo realizado um bom aquecimento, óbvio, mas sempre aproveitando a fase inicial de boa condição do sistema neuromotor, para depois, em situações onde ele está mais fadigado, eu poder usar exercícios menos intensos e menos complicados, às vezes, né? E apesar de uma única série
apresentar resultados para o aumento de força, como já visto na literatura, eu ainda prefiro multisséries. Eu prefiro trabalhar com 2 a 3 séries no início, né, do treinamento. Montando a primeira sessão de treino, como é que eu escolho as repetições, né? Se eu não saio nas primeiras semanas fazendo testes de um RM predito, eu gosto muito de usar o teste de Lombardi de um RM predito, mas eu não uso nas primeiras 3 semanas de treinamento. As minhas 3 semanas de treinamento, elas são semanas mais pedagógicas, de aprendizado dos exercícios e de desenvolvimento das questões que como eu comentei, de força. Eu quero que ele já aumente um pouco de força, que ele se sinta confiante e motivado para um teste depois. A gente tem algumas pirâmides como exemplo de volumes e intensidades, como essa de Bickle-Early de 2000, que mostra uma correlação, tá, do número de repetições com o percentual da força máxima do indivíduo. Essa é uma pirâmide muito usada para fins didáticos especialmente, mas ela não se condiz muito com a realidade dos meus clientes. Quando feito testes de um RM predito por Lombardi com os meus alunos, eles não conseguem, por percentual de carga, atingir esses valores de repetição aqui mostrados, especialmente a partir aqui dos 70%, 75% de um RM. É muito difícil executar esse volume de repetições com essa percentual de um RM aqui. Aparentemente, para os meus alunos, tem dado mais certo essa outra aqui, que é um pouquinho mais antiga, de McDonough e Davis, de 84, tá? Tem apresentado uma correlação melhor para os meus clientes. Por incrível que pareça, eles não conseguem executar 12 repetições máximas com cargas de 60% ou 65%. Eles conseguem ficar nessa faixa de 9 a 10 repetições. Então, quando eu faço o teste de Lombardi, eu já uso essa tabela como uma normativa para regular a intensidade do meu treino. Eu não prescrevo diretamente com ela, mas eu uso ela como um fator base para a prescrição. Uma coisa também interessante, tá? Que é um próximo tópico que eu vou abordar agora, que quando tem o treinamento para iniciantes, a gente tem que lembrar também do heterocronismo de recuperação. Eu preciso me lembrar que quando eu fadigo demais um determinado sistema, ele pode não estar apto no outro dia para esse trabalho. Platonov, em 94, estabeleceu, apresentou para nós um gráfico de como funcionariam esses heterocronismos de recuperação. Isso é muito interessante porque isso guia muito as minhas atividades. Se eu tenho um cliente que ele treina todos os dias e ele é um cliente iniciante especialmente, e eu gosto de trabalhar na rotina full total body com ele, eu procuro guiar essas minhas atividades também por essa questão do heterocronismo de recuperação. Por exemplo, se eu peguei e fiz um treinamento com ele, que a predominância era aumento de força máxima, que é o que geralmente eu gosto de trabalhar nas primeiras sessões, eu tenho que ter um entendimento que ele precisa de pelo menos 48 horas, em média, para estar totalmente recuperado as suas fontes energéticas para executar ações dessa maneira de novo, né? Mas como ele vem treinar no outro dia, em torno de 24 horas, eu posso fazer exercícios de natureza mais explosiva, né? Eu posso executar movimentos rápidos. Então é nesse dia que talvez eu possa usar exercícios de salto, exercícios de sprint, exercícios de agilidade, escada de agilidade ou cones. Dessa maneira eu posso montar minha sessão de treinamento pensando nessas questões recuperativas, né? E talvez, num outro dia, eu até possa trabalhar diferente. Porque se eu trabalhei o explosiva, aí no outro dia eu consigo trabalhar a máxima de novo. Então eu consigo alternar dessa maneira. Eu procuro não trabalhar a força de resistência nas 3 semanas iniciais do meu aluno. Ó. Então mostrando cada uma delas, ó, quando a predominância era de força máxima, eu necessitava de 48 horas para aquele estímulo, mas em 24 horas eu conseguia trabalhar a explosiva. E se naquele mesmo dia de sessão eu fosse dar um segundo treino, uma segunda sessão, me seria permitido trabalhar exercícios de resistência. Né? Não é o caso, não é o que eu costumo trabalhar, mas está aqui de maneira didática a literatura nos mostrando.
Se eu trabalhei força explosiva, em 24 horas eu estou apto para força máxima, mas naquele mesmo dia, também, anteriormente, como no outro exemplo, eu poderia trabalhar a força de resistência dentro de 6 horas. E assim, também, se eu tivesse trabalhado a força de resistência, eu poderia trabalhar a explosiva no mesmo dia, mas a máxima só no outro. Então é muito interessante a gente levar em consideração na montagem do programa essas condições. Se eu fosse transformar isso num exemplo prático, Emerson monta para mim agora uma sessão de treino para um indivíduo de 40 anos que está sedentário, que ele não faz nenhum tipo de exercício físico. As atividades físicas predominantes do dia dele são dirigir, carregar o filho no colo e trabalhar no computador. Tá? E levantar o copo no final de semana. Mas essas são as atividades predominantes que ele faz. Bom, a primeira coisa que eu vou avaliar é, através de uma anamnese, uma avaliação física, eu vou estudar a composição corporal dele, né? Se possível, eu posso fazer algum teste de capacidade cardioventilatória com ele, se a academia tiver condições, se ele tiver disponibilidade. Eu vou avaliar o histórico dele para doenças crônico-degenerativas, histórico de lesões, se ele sente algum tipo de desconforto, mas eu vou colocar ele para treinar. E nesse primeiro dia, observando os movimentos dele, eu vou fazer uma avaliação postural dinâmica dele, porque eu gosto de perceber as dificuldades que ele tem com os movimentos, onde ele vai apresentar desequilíbrios musculares, onde vai ter falta de flexibilidade. Nessa primeira sessão de treino dele, eu vou escolher exercícios de fácil execução. E eu posso até optar por escolher máquinas mesmo. Né? Por exemplo, eu não me importaria de dar um leg press para um aluno iniciante e usaria uma carga, inclusive, próxima ao próprio peso corporal dele, e vou fazer aquela pergunta quando ele executar a primeira série. De 1 a 10, onde 1 é leve e 10 é pesado, que nota você daria para o esforço que você fez? E lembrando ele que nós vamos trabalhar entre 8 a 10 e eu trabalharia tranquilamente de 2 a 3 séries entre 8 a 10 repetições máximas com ele. O próximo exercício eu usaria um padrão de empurrar, talvez, ou um de puxar, vertical ou horizontal, e de preferência eu vou começar usando exercícios bilaterais, ou posso até usar unilaterais, mas eu dou preferência para bilaterais, por serem didaticamente mais fáceis de serem ensinados, né? Se nesse primeiro dia eu trabalhei com ele algumas ações de força máxima e ele quer treinar um segundo dia, nesse segundo dia ele vai vir, eu provavelmente vou dar alguma coisa de trabalho aeróbico para ele fazer, mas eu vou usar outros tipos de exercício, eu vou usar exercícios de agilidade, exercícios de velocidade, exercícios usando o próprio peso corporal, que acredito que o meu colega João Paulo Porto vai falar sobre calistenia em uma das palestras para vocês. Né? Esses exercícios com o próprio peso corporal são exercícios conhecidos como exercícios calistênicos, e eu faço bastante questão de usar esses exercícios, acho eles importantes, inclusive para o desenvolvimento da consciência corporal do meu cliente. E no outro dia, novamente, eu vou poder usar exercícios de força máxima com ele. Possivelmente eu vá repetir os mesmos exercícios da primeira sessão, ou talvez usar exercícios diferentes para os mesmos grupamentos musculares. Então essas são algumas questões que eu levo em consideração. Flexibilidade também deve ser abordada em todas as sessões de treino. Lembrando que a própria execução de um exercício de força nas primeiras semanas de treinamento já melhora a flexibilidade do indivíduo. Algumas grandezas sobre a carga de trabalho ali, então, né? Para lembrar lá, quando eu estou montando a minha programação de treinamento, né? Se eu for usar cargas de pequena magnitude, eu tenho que saber que eu estou querendo recuperar esse cara. Então, talvez naquele meu segundo dia, onde eu esteja usando alguns exercícios explosivos, exercícios de velocidade, mas eu também posso estar trabalhando eles com exercícios de fácil execução, onde eu consiga ter cargas mais baixas para tentar estar recuperando ele do dia anterior. Tá? E, possivelmente, no segundo dia eu vou usar uma carga média em relação à primeira, porque eu quero manutenção do que ele atingiu no primeiro dia. Aí sim, na outra semana, ou talvez no último dia daquela semana, eu use de novo uma carga maior, porque eu quero que ele continue atingindo novos patamares, né, de aptidão física. A única coisa que eu não usaria é cargas grandes enquanto ele não
for treinado, né? Apesar dela ser passível em todos os níveis de treinamento, eu até não uso cargas de fadiga clara nas semanas iniciais de treinamento. Ao menos nas 6 semanas iniciais não, né? Clientes, né, pessoas comuns que vão à academia, são diferentes de atleta. O nosso modelo de periodização ele não é baseado em períodos de competição, períodos de preparação específica, período de polimento, período de destreino para as férias. As pessoas que nós treinamos, elas querem condições de vida ou estética, elas praticam exercício físico de maneira recreativa. Então, depois que tiver um movimento preparatório na minha curva aqui de adaptação, vai existir só manutenção dos resultados ao longo do percurso de vida dessa pessoa, né? Ela não quer perder força, não quer perder massa muscular e quer possivelmente manter o objetivo estético dela. Então isso me torna mais fácil um pouco também a prescrição, porque eu não preciso pensar que pode ter uma competição no meio do percurso, que pode quebrar meu treinamento, que pode eu ter que ir numa competição que não estava programada, ou que alguma competição foi cancelada, ou que meu atleta lesionou antes da competição e abalou essa minha curva de periodização. Lembrando lá então, a fase inicial, ó, como eu falei mais no início da palestra, uma proposta do Weineck, né? Exercícios que requeram maior disponibilidade de energia e atenção. Exercícios, por exemplo, de força exigem isso, atenção, exigem grandes demandas energéticas por usarem várias articulações, né? Usar grandes pausas de recuperação, né? Então use exercícios que exigem coordenação, velocidade. Lembrando que coordenação e velocidade não significa ir lá e driblar uma escada de agilidade. Coordenação e velocidade pode ser coordenação intramuscular e fibras de contração rápida. Essa é uma interpretação, né? E fazendo uma progressão, sim. Aí eu posso depois fazer exercícios de resistência de força, né? E aí até as pausas já podem começar a diminuir, porque já começa a entrar com uma ideia de trabalhar no sistema metabólico. Geralmente eu costumo usar exercícios com maior intensidade e menor volume nas fases iniciais ali, né? Ou seja, eu uso o exercício com carga óptima para adaptação de força, tá? E pouco volume de resistência muscular nas 3 primeiras semanas. E eu uso alternado por segmento, mas depois eu já costumo botar mais exercício por articulação nas próximas 3 semanas. Então, as 6 primeiras semanas eu vou adaptando todo o aparato neuromuscular e articular para gerar força. Quando eu chego depois no período da 7ª à 9ª semana, aí sim, aí eu vou começar a trabalhar muito mais localizado por articulação, vou usar vários exercícios para uma única articulação, começo a aumentar o volume de repetições, porque eu já consegui melhorar os índices de força e consegui equilibrar o sistema neuromotor, ou seja, diminuir as ações do reflexo miotático, né? Eu consegui mais inibição recíproca do músculo antagonista para executar o movimento, e aí eu já começo a usar a parte metabólica como mais importante. Eu começo a exercícios de longo volume, eu quero mais uso do sistema glicolítico, eu quero mais fadiga clara naquele músculo, naquela articulação, eu começo a progredir mais, né? Muitos desses assuntos de treinamento vocês podem encontrar num livro que eu e alguns colegas lançamos esse ano, que é o Métodos e Princípios para Hipertrofia Muscular. Ele é um livro de fácil leitura, porque ele traz bastante referências científicas, mas ele usa um estilo de narrativa telling stories, né? Então, na verdade, é muito mais nós contando o nosso dia a dia, como a gente avalia o treinamento para iniciante, do que um livro muito preso só a estudos ou referências, né? Ele é bem prático, assim, discute essas questões mais a ver com treinamento de iniciantes, que hoje em dia parece ser deixado um pouco de lado, assim, né? Eu gostaria de encerrar aqui a minha participação. Não sei se às vezes acabei sendo um pouco abstrato ou um pouco repetitivo, mas essa é uma questão que chama muito a minha atenção. Eu costumo conversar muito com colegas de entender por que eles fazem isso. Alguns me dão alguns motivos. Porque o aluno acha o peso muito pesado, porque ele tem medo, não sei o quê. Eu não encontro esses tipos de problemas, não. Eu costumo usar a escala de percepção de esforço, eu costumo colocar na cabeça da pessoa que ela precisa aumentar a força dela para melhorar a aptidão física.
Eu não costumo ver alunos me reclamando de dores musculares no outro dia com esse tipo de abordagem que eu uso, até porque eu não estou fadigando excessivamente o sistema neuromotor dele, né? Eu estou adaptando ele em doses homeopáticas e de maneira bem pedagógica. Mais dessas ideias vocês podem me encontrar no Facebook como Emerson Fragoso, ou seguir a minha página no Facebook que se chama Fragoso Treinamento Físico. Lá eu costumo colocar alguns artigos que eu escrevo para blog sobre treinamento, costumo discutir algumas ideias de treinamento que eu acho relevante, e eu acho que nós, como colegas da área do movimento humano, devemos cada vez mais estar atentos ao que vem, às práticas que vêm acontecendo com a sociedade. Eu acho que nós temos que dar algum retorno para a nossa sociedade. Se nós queremos sermos vistos com valor por essa sociedade que está aí, nós devemos dar algum retorno para elas. A gente está num momento polêmico das nossas profissões, porque existe hoje em dia a internet, né? Existe o blogueiro fitness, o blogueiro nutricional, existe o coach, existem várias práticas para atingir o cliente final, que é o seu aluno, que é a sociedade, mas existe pouca ciência nisso, né? Isso é uma coisa que incomoda um pouco, porque nós passamos alguns anos investindo em informação e nós temos que usar essa informação para alguma coisa, a gente tem que dar algum retorno para a sociedade, né? E é evidente que a sociedade, sentindo esse retorno como positivo para ela, vai nos dar um merecido respaldo e com certeza nós construiremos uma sociedade muito mais saudável, com práticas muito mais interessantes para a qualidade de vida. Eu agradeço desde já a atenção de vocês, ao convite do Lucas Job, e um bom congresso a todos, um excelente Conamove.